quero avisar os irmãos que eu não estou muito bem da minha garganta, por enquanto, porque eu vou aproveitar a oportunidade que é um culto profético, vou aproveitar que Jesus Cristo está neste lugar e já vou profetizar que eu vou sair daqui curado. Se você também quer sair daqui com uma bênção, aproveite, porque Jesus Cristo está neste lugar. Deuteronômio, capítulo 31, vou ler do verso 6. Glória a Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao pastor Edelgrã, a pastora Maria, diaconisa Silvana, por ter confiado a mim, né? Porque é uma grande responsabilidade estar aqui falando do amor de Deus. Sabemos que não é fácil, é um peso, né? É preciso buscar o conhecimento, é preciso buscar o espiritual para poder falar do amor de Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. A palavra diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor, amém? Essa palavra é uma palavra muito linda, né, meus irmãos? É Deus falando com Josué, falando para ele: esforçai-vos. Por que esforçai-vos? Porque ele acabava de herdar uma missão. Assim como nós herdamos também uma missão. A partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo, não é só para estarmos aqui sentados, né? Se fosse, seria muito fácil. Na verdade, nós temos a missão de levar o Evangelho. Assim como nessa parte, Deus falava para ele: esforçai-vos e animai-vos, e não temais. Por que será que Deus falou não temais? Se Deus era com ele, por que não temais? Apesar de Deus ser com ele, será que teria dificuldades? Com certeza teria, porque Deus não nos dá nada de mão beijada. Essa é a verdade. Essa é a verdade, que muitos às vezes nem querem dizer. Mas voltando aqui para a palavra, para entender bem do que se trata essa história, vou falar um pouco de Josué. Josué foi um líder israelita que sucedeu Moisés. Moisés foi o maior dos profetas, o maior. Ele conduziu os israelitas à terra prometida após a morte de Moisés. A história destaca a conquista de Jericó, a divisão da terra segundo a vontade de Deus, e a sua liderança exemplifica a coragem e confiança em Deus. Então essa palavra ela nos mostra a confiança de Josué em Deus. E o que isso vinha a causar na vida dele? A vitória. A vitória que às vezes nós tanto buscamos e não alcançamos. Por quê? Mas eu estou na igreja, eu jejuo, eu oro, mas será que a gente realmente confia? Será que a gente realmente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor? Por que será que Moisés foi o maior profeta? Eu trouxe aqui, separei os maiores feitos de Moisés, porque eu acho muito interessante. Hoje em dia tem muito crente que diz assim: não acontece mais nem tantos sinais assim na igreja. Mas por quê? Será que nós estamos seguindo os exemplos? Moisés foi um daqueles que fez maior feito na Bíblia. Em primeiro, eu coloquei as 10 pragas. Pensa, 10 pragas no Egito, para afligir o faraó. Segundo, tem a passagem pelo Mar Vermelho, dividir o mar ao meio. Será que seria possível hoje um de nós dividir o mar ao meio? Aleluia. Como seria para nós dividir ao mar ao meio?
Seria como conquistar a confiança dos irmãos e pregar o Evangelho, fazendo com que eles realmente acreditassem na palavra verdadeira? Será qual seria mais difícil? Dividir o mar ao meio ou pregar o Evangelho para algum morador de rua e fazer com que ele se converta? O que será mais difícil? Não para mim, porque não sou eu quem faço, é Deus. Moisés não fez nada disso. Água que brotou da rocha do Horebe, ele foi apenas ferramenta. Eu nunca vi alguém dizer assim, pastor: nossa, que púlpito bonito, foi o martelo que fez. Eu nunca vi. Nossa, que altar bonito, foi a colher de pedreiro que fez. Não, eles são ferramentas. Eles são ferramentas na mão de alguém que possui o conhecimento. E nós somos assim, ferramentas na mão de Deus. Muitas das vezes nós perdemos bênçãos, perdemos oportunidades de ser algo maior, porque nós esquecemos que somos apenas ferramentas. Muitas das vezes nós nos perdemos na nossa caminhada cristã. Como eu poderia ministrar sobre profecia nessa quinta, sem antes falar o que Deus tem incomodado no meu coração, que é falar sobre a ferramenta que eu e você somos, a ferramenta de Deus. Aleluia! Hoje o que nós temos visto são cristãos correndo atrás de cristãos, são crente competindo com crente, desavença dentro da igreja, falta de comunhão com os irmãos. Aí chegam os nossos visitantes que a gente tanto quer ganhar alma para Jesus e fica sabendo de coisas terríveis dentro da igreja. Fala, mas aqui está igual ao mundo. Eu já presenciei, eu já ouvi com os meus ouvidos. Eu não vou para a igreja, infelizmente, porque ela está pior do que no mundo. O que nós devemos fazer para mudar essa história, irmãos, é seguir a palavra de Deus, é seguir o que ela nos ordena. Por que Moisés foi tão usado por Deus? Porque ele era temente a Deus. Porque Josué foi usado dessa tal maneira, porque ele seguiu exatamente o que Moisés passou para ele, foi de herança. Ele disse para ele: eu te apresento, no versículo 30, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, te recordares dela entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. Por que ele apresentou a bênção ou a maldição? Nós estamos aqui para a bênção ou para a maldição. Esta é a verdade. Se nós praticamos a vontade do Senhor, como Moisés disse para Josué, se você praticar a vontade do Senhor, se você seguir os mandamentos, se você confiar nele plenamente e a sua descendência, ele será contigo. É ele que irá diante de você e nenhum dos teus inimigos prosperará. Então não basta eu estar aqui na igreja, é necessário sim uma vida em santidade. Não existe santo, mas existe a busca pela santidade. É a busca pela santidade que me faz pedir perdão quando eu erro. É a busca pela santidade que me faz reconhecer a dureza do meu coração a julgar alguém. Então é necessário que nós busquemos dentro da palavra imitar aqueles que agradaram a Deus. Muitas das vezes a gente se pega querendo imitar um crente, um irmão, um pregador, porque acha que eles são especiais. Eles são especiais, mas devido à busca que eles têm por Deus. Então, se eu e você buscarmos igualmente, também seremos especiais. A diferença é que se a gente se espelhar em Jesus Cristo, Ele sim, Ele veio à terra, Ele foi homem como nós, caminhou dentre nós sem a tua graça. Ele passou por diversas dificuldades e Ele as venceu, cada uma delas, justamente para que fosse exemplo para nós, para que pudéssemos seguir os seus exemplos e não os meus. A palavra diz que o meu coração, que o nosso coração é enganoso. Eu não posso olhar para o erro do
irmão e deixar o meu coração condenar ele. O Senhor diz: não julgais para não ser julgado. Nós devemos exortar. A palavra exortar significa ensinar, corrigir. Então eu venho hoje, através dessa palavra, dizer para vocês, irmãos, não é só querer a profecia, não é só querer a revelação, não é só querer as bênçãos de Deus. O que nós temos oferecido, ofertado a Deus, é pouco, é muito pouco. Deus tem inúmeras bênçãos na nossa vida. Deus tem nos livrado diariamente. Deus tem mostrado maravilhas, mas conforme nossa época. Se nessa época de Moisés Deus abria o mar, nos tempos de hoje Deus tira, independente químico do buraco, morador de rua, levanta ele, limpa, reveste o teu poder, derrama o conhecimento, põe em cima do altar para ensinar a palavra, para que você e eu possa ser salvo. O mundo tem ensinado nós a nos distrairmos da palavra, distorcendo o evangelho, tirando da nossa mente que é necessário mudar. Deus não te chama como você está. Deus não quer você como você está. Ele te recebe como você está, mas Ele mesmo é a transformação. É necessário. Deus não nos chamou para ser igual. O que adianta eu estar na igreja e praticando iniquidade? Será que realmente eu tenho buscado santidade? Será que realmente eu tenho praticado o que Deus ensinou, o que Jesus Cristo deixou nesta Bíblia? A palavra do Senhor diz que devemos praticar a caridade, o amor de Deus. Essa semana eu estava comentando com a minha esposa e pensando: Deus precisa ter misericórdia de nós, porque somos muito fracos. Eu fui parar para pensar com um prato de comida na minha frente e pensando que tipo de cristão eu sou. Inúmeras vezes eu saio à rua para trabalhar, passo por um morador de rua e ele é como uma sombra para mim. Ele é como uma sombra para a maioria de nós. A palavra do Senhor diz: quando chegar aquele dia, chegaremos lá e Ele vai dizer para o escolhido: você foi aprovado porque você me vestiu, porque você me deu de comer. E aí Ele vai dizer assim: Senhor, mas eu não te dei de comer, eu não te dei de vestir. Ele diz: mas você deu para os meus, e é como se fosse para mim. Da mesma maneira Ele vai chegar para os reprovados e vai dizer: você foi reprovado, porque inúmeras vezes eu coloquei alguém que precisava na sua frente, mas você passou sobre ele e não alimentou, não vestiu. Irmão, muitas das vezes essas pessoas só precisam de uma palavra. Olá, como você está? Ah, como eu queria pregar bênçãos e vitória nessa noite, mas o Senhor me incomodou tanto para esta palavra, porque o tempo é curto, irmãos. O tempo é curto, muito curto. Não temos tempo mais de brigar uns contra os outros. Não temos mais minuto para perder com besteira, com picuinha, preocupações da vida alheia. A palavra diz: a salvação é individual. Não é a placa que salva, não é o terno, não é o altar. É a sua própria ação, é a sua própria atitude que vai te salvar. É necessário que você se preocupe mais consigo mesmo. É necessário que podemos chegar aqui e dizer: hoje eu vim para adorar verdadeiramente, sem reparar no vestido da irmã, sem reparar na roupa do irmão, sem reparar quem está em pecado, quem não está. Nós somos pecadores de natureza. Não existe santidade na igreja.
Nós somos pecadores. A santidade está na promessa. A santidade está no céu, aonde Deus, Jesus Cristo, quer nos levar. Mas para isso é preciso uma busca constante. É preciso estarmos blindados nesta palavra, revestidos, praticando a obra. Irmãos, como eu queria que fosse fácil, mas a palavra não me deixa mentir. A porta é estreita. Muitos têm mentido por aí. Templos têm sido levantados que lotam suas cadeiras com 200, 300 pessoas, pulando, adorando, dizendo o nome do Senhor. Mas sai daquele ambiente, ele vai cometer prostituição. Se relacionam um com o outro de qualquer maneira. Não respeitam nem os seus próprios corpos. Não respeitam a sua casa. São enganados, e nós estamos aqui sentados com a verdade em nossas mãos e não podemos levar até eles, porque somos falhos, porque estamos ocupados dentro da igreja, preocupados com a vida do nosso irmão, preocupados se ele está ou não em pecado, como se eu e você pudéssemos proibir ele de subir ao céu, como se isso tivesse sido colocado a nós, e não foi, irmãos. Jesus nos chama a amar o próximo como a ti mesmo. Será que eu e você poderíamos nos condenar pelos nossos próprios pecados? Será que eu poderia chegar no dia do arrebatamento e Jesus Cristo dizer assim: meu filho, você agora vai resolver, conta os teus pecados? Será que eu seria honesto comigo mesmo? Não cabe a mim, irmãos. A palavra do Senhor diz que Ele é a justiça, o justo advogado e o juiz. Somos nós. Nós devemos nos preocupar em esforçar em fazer o que Deus nos manda, que é buscar as almas doentes. Quem está procurando santidade na igreja está enganado. A santidade está na palavra, está na Bíblia. É Jesus Cristo que é santo. Ele que é santo. É o livro de Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente, só isso, só faz isso, Josué. Esforça-te e tem muito bom ânimo, e cuida para fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu sempre coloco dessa forma: se eu estiver na igreja, eu não posso olhar para o meu irmão nem para a direita nem para a esquerda, porque se eu olhar eu vou pecar, eu vou ver erro. Se eu olhar para dentro da minha casa eu vou ver erro. Se eu olhar para o meu irmão no trabalho eu vou ver erro. Se eu olhar para o mundo eu vou ver erro. Se eu olhar para a igreja do outro irmão eu vou ver erro. Infelizmente o mundo jaz do maligno. Aqui a única coisa que não pertence ao diabo somos nós. E mesmo assim estamos em constante luta para podermos vencer. Mais adiante no verso 18, nesse capítulo 1 de Josué, Deus fala novamente: tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque essa é a receita. Não adianta eu vir aqui pregar prosperidade financeira, dinheiro, bem material, se eu não disser para vocês: antes esforça-te, tem bom ânimo e se conduza na lei que foi deixada. Então
irmãos, fazem campanha para ganhar carro, casa, abrir porta de emprego. Deus não quer te dar o que já é seu. O carro já é seu, basta você levantar cedo, trabalhar, economizar, colocar na sua cabeça a prioridade, honrar a Deus, ofertar a tua igreja, dizimar, larga de ser mão de vaca e ficar segurando dinheiro. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele é Deus para curar um câncer, mas não é Deus para te dar fortuna. Ele é Deus de vitória, mas tem um preço. Tem um preço. Elias não orou naquele momento que desafiava os profetas de Baal. Eu tenho certeza que ele não orou com o pé atrás, não. Senhor, derrama um fogo aí, Senhor, por favor. Elias orou com autoridade, segundo a vontade do Deus que eu sirvo. Desça fogo do céu, e desceu fogo naquele momento e queimou ali. Deus dá autoridade, Deus dá aquilo que a gente precisa, mas é preciso pagar um preço. É preciso que nós queiramos estar na presença do Senhor. É impossível alcançar a salvação, é impossível alcançar as bênçãos de Deus sem sacrifício. Se alguém está pregando um Deus amoroso, um Deus que aceita tudo, um Deus que te dá de graça, essa pessoa está mentindo para você. Tem um preço. Sabe por que tem um preço, irmãos? Porque Ele deu seu Filho por mim e por vocês. Quem aqui poderia entregar o seu filho à morte para salvar pessoas ingratas? Porque Ele entregou o seu filho sem poder na terra. E mesmo assim, Deus se preparou 30 anos para evangelizar 3. Deus preparou, Jesus Cristo preparou 30 anos para pregar 3. E ainda assim, não agradou todo mundo. Tem gente que mal pegou a carteirinha, já quer sair julgando todo mundo. Meu Deus! O Senhor entregou seu filho, Ele veio a esse mundo, tirou a coroa, curou, salvou, resgatou, fez cego enxergar, fez paralítico andar. E quando fizeram aquele julgamento, as mesmas pessoas que receberam a bênção ali o condenaram. Ele sofreu agressões físicas, mas não é a Bíblia que diz, é por mim. Eu creio que a maior dor foi a decepção, foi ver as pessoas que Ele abençoou, que Ele curou, que Ele orou, que Ele salvou, que Ele libertou de maldição, ali naquele lugar, condenando Ele. E logo após, ver aquele dos 12 que Ele escolheu, que andou com Ele lado a lado, que comeu da comida que Ele comeu, fugir, lhe dar as costas. Será que eu e você estaríamos preparados? Será que eu e você conseguiríamos pagar esse preço? Além disso tudo, Ele foi surrado, Ele foi chicoteado, Ele foi cuspido, humilhado e arrastado. Irmãos, não foi qualquer surra não. No chicote havia lâminas nas pontas. Cada chibatada que Ele levava abria a carne e ficava exposta. Ele sofreu essa dor, foi por mim e por vocês. E ainda assim Ele seguiu firme os seus caminhos, chegando à crucificação, levantado naquela cruz, chorando, Ele clamou ao Pai: perdoa-os, eles não sabem o que dizem. Em seu momento de dor, Ele ainda assim foi misericordioso. Porque é que eu e você, no nosso tamanho pequenino, não podemos
religiosos também. Por que nós não podemos ter essa misericórdia dentro do nosso coração? Por que também não podemos ser assim, imitadores de Jesus Cristo, na sua caridade, na sua humildade? Porque se não for dessa maneira, irmãos, a palavra do Senhor diz, e já foi ministrada aqui muitas vezes, a palavra diz que chegará lá o momento e muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não ministramos nós em teu nome, não curamos, Senhor, em teu nome. Então quer dizer que não basta curar, não basta salvar, não basta ganhar almas. Não adianta eu subir aqui no púlpito, bater no peito e dizer: eu salvei almas, eu ganhei almas, pastor, para Jesus. Você não ganhou nem a sua, nós não ganhamos nem a nossa, mal ganha a nossa. Nós somos ferramentas. É Jesus Cristo que ganha, é Jesus Cristo que te usa, é o Espírito Santo que toma você por completo. É Ele que toma a sua boca e fala com o povo de Deus. Não somos nada, somos apenas pó. A partir do momento que reconhecemos o nosso tamanho, o nosso lugar diante de Deus, aí sim Ele vai nos usar verdadeiramente. Assim como uma grande bênção que você espera é quando você solta que Deus pega. Eu sempre gosto de dizer isso. A minha mãe que está aqui, que orou, pagou um preço, meu pai de joelhos. Muitas das vezes eu saía de casa na sexta-feira, voltava na segunda, na terça, só Deus sabe o dia, a hora. Eu tenho inúmeros testemunhos para contar, mas hoje não vai dar tempo. Eu só quero enfatizar. Nessa época minha mãe não dormia, ela não tinha sossego, ela não comia. Hoje eu tenho vergonha de dizer que 90% do cabelo branco que tem na cabeça da minha mãe foi desgosto por mim. Foi falta de respeito e consideração da minha parte. Mas naquele momento, depois que ela começou a vir aqui, o pastor ajudou meu pai, todo mundo em oração, campanha atrás de campanha. Eu passava aqui na porta, Deus não deixa eu mentir. Eu olhava para cá e falava: venham não, eles são altos daquele jeito, misericórdia. Não conta, mas Deus faz do jeito dele. Ele me trouxe e foi aqui. Alô, é Ele que vai ser seu pastor, é Ele que você vai reconhecer e entregar a bênção para sua mãe. E foi Ele que fez. Ele que veio cumprir a promessa. Porque Deus é um Deus que cumpre a promessa. Deus cumpriu a promessa para Moisés através de Josué. Então pode ser que a sua bênção venha através de outra pessoa. Talvez a bênção que você tanto espera venha através de outra pessoa. Às vezes nós fica apegado a uma bênção, alguma coisa, esquece de fazer a obra, esquece de orar pelo irmão, esquece que Deus é que é nosso dono. Esquece que aquele filho nosso que dá trabalho não é nosso, é de Deus. Não tem nada nosso aqui, é tudo pertence a Deus. E Deus diz essa noite para vocês: Ele quer cumprir na sua vida da mesma maneira que Ele cumpriu na vida de Moisés. Ele quer cumprir na sua vida da mesma maneira que Ele cumpriu na vida de Josué. Porque nós somos filhos de um Deus vivo. Ele morreu aqui, mas ressuscitou e voltou para a glória. E fez uma promessa. Assim como Ele prometeu a Josué, assim como Ele prometeu a Moisés, Ele prometeu a mim e a você: eu voltarei para buscar os meus, eu voltarei para buscar os justos, aqueles que seguirem a minha palavra. Aleluia, Deus. Glorificado seja, Pai, o teu santo nome. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Como é bom sentir a tua presença, Deus. Glorificado seja, Pai. Aleluia. Eu
encerrar, irmãos. A palavra do Senhor é um mapa, é um manual da nossa vida. Hoje em dia eu vejo pregadores que pregam 1, 2 horas e não falam, leia a Bíblia. Eu falo para vocês, irmão, leia a Bíblia. Se você é crente, se você não é crente, se você é macumbeiro, leia a Bíblia. Leia a palavra. Hoje o que mais tem são críticos de plantão. Você abre a internet, tem tanta gente falando de Deus, mas nenhum deles usa a Bíblia. Leia a Bíblia. Não acredite em notícia falsa. Não acredite em promessa vazia. Aleluia. Eu não acredito que alguém seguiria um profeta falso e morreria por ele. Eu nunca vi alguém falar que morre por Buda. Eu nunca vi ninguém falar que eu morro por Buda. Agora eu morro por Cristo. Porque morrer em Cristo é vida. Morrer em Cristo é vida. Abandonar os velhos hábitos é vida. Abandonar a vida regressa é vida. Por que é vida? A palavra do Senhor diz assim, que as nossas tribulações são leves e momentâneas perante a promessa de Deus. Não importa quão grande é a dificuldade, não tem dificuldade que se compare a essa promessa, pastor. Os pregadores hoje, as pessoas em si, os cristãos esquecem de evangelizar dizendo, existe uma promessa. Pode ter perdido um parente, pode ter sofrido um acidente, pode perder o braço, as pernas, pode acontecer o que for na sua vida, pode estar desempregado, pode estar passando fome, mas a promessa de Deus, ela não muda. Ele fez uma promessa de uma vida eterna na glória, com graça. Vai ser tão lindo, pastor. Eu quero te ver lá. Vai ser tão lindo. Pensa, irmão Edir, a luz que vai nos iluminar é a própria face do Deus Pai. A própria glória do Deus Pai vai nos iluminar naquele lugar. Irmãos, não vai ter fome, não vai ter sede, não vai ter inveja. Seremos transformados. Os velhos serão transformados, os novos serão transformados, até os mortos serão transformados, porque não existe impossível para o nosso Deus. Quão grandioso é a promessa de Deus na nossa vida. Porque não ofertar mais, ofertar com qualidade. Ofertar, irmão, não é o financeiro, não. É da glória. É da glória, Senhor. Aleluia, Deus. É falar, Senhor, a minha vida é tua. Toma em tuas mãos, Senhor. Porque dele é o nosso destino. Aleluia. Aleluia, irmãos. A palavra do Senhor diz que naquele dia os que não forem aprovados, eles não vão ser encaminhados. Enquanto os salvos serão trasladados, transferidos para o lugar celeste, os ímpios serão lançados. Não é colocado. Não é colocado. Vem, filho. Entra aqui. Lançado no fogo eterno. Lá vai haver clamor. A palavra diz que quando Jesus vier dentre as nuvens, nesse exato momento, todos verão e todos crerão, e haverá lamento. Eu creio, porque neste momento, quem não aceitou a Jesus, quem não cumpriu estas palavras, será grande tormento.
Mas Deus tem a oportunidade para você hoje. E eu não posso sair sem dar essa oportunidade. Se tiver alguém neste lugar que ainda não é crente e queira aceitar a Jesus, levanta a sua mão. Você não precisa levantar e ser santo. Você precisa levantar e buscar santidade, buscar conhecimento na palavra. E o Espírito Santo vai te conduzir. Não sou eu que vai te conduzir, não é o diácono, o presbítero, o pastor, é o Espírito Santo. O pastor vai te conduzir, mas movido através do Espírito Santo. Aleluia. Então, se tiver alguém que queira aceitar Jesus essa noite, eu estou abrindo a oportunidade. Se não tiver, tudo bem. Guarda essas palavras, porque Deus quer o melhor na sua e na minha vida. Glória a Deus. E eu creio em nome de Jesus que você terá mais uma oportunidade. Aleluia. Vou convidar a minha esposa para estar louvando o hino para a gente encerrar. E eu quero que você abra o seu coração nesta noite. Eu quero que você se entregue nesta noite, porque é a quinta profética. Se você crê que da mesma maneira que Moisés profetizava e o mar abria, da mesma maneira que Moisés profetizava e descia maná do céu, a manto de Deus, hoje, nesta noite, na casa do próprio Deus, na casa do Senhor Jesus Cristo, você também pode receber a profecia. Você também pode